Paz seja com todos, amém? Amém. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você já cumprimentou o seu irmão? Já? Já deu uma palavra de vitória para ele, para ela? Já deu? Não, ainda não? Então faça isso. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Tenha um culto maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Cumprimentou aí? Amém? Glórias a Deus. Pegue aí a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e abra no livro dos Salmos. Aleluia. Glorificado é o nosso Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nosso Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Salmo 24. Aleluia. Salmos 24. Este salmo é de uma série de salmos escritos pelo rei Davi. Este salmo Davi teve uma visão profética. Davi teve uma visão de futuro, a visão que você tem, a visão que eu tenho, visão para o dia da glória do Senhor. É uma visão que nos é dada pelo próprio Espírito de Deus, e esse Espírito, através da boca de Davi, entoa um canto ao nosso Deus. E este salmo é um salmo que tem realidades profundas para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Todos acharam? Amém? Façamos então uma leitura alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo. E se der certo, a gente continua. Se não der certo, eu peço para parar e volto de novo no primeiro e continuo. Amém? Vamos lá, no tempo 3, eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, daí por diante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Levanta suas duas mãos para o alto e aplauda Ele. A Ele seja o louvor, a honra, a glória, a majestade. Tudo que tem fôlego, louve o seu nome.
Aleluia! Ele é a rocha da tua salvação. Ele é a rocha onde você pode colocar a planta dos seus pés e se sentir seguro. Ele é uma rocha sem limo. Ele é uma rocha que quando o teu pé para nele, o teu pé gruda e a tua alma descansa, porque você sabe que está firmado sobre um lugar que te traz segurança. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Nesse mesmo espírito, sente aí no seu lugar. Se você quiser pedir para o teu irmão não conversar com você, sinta à vontade. Se ele não gosta de conversar com você, glória a Deus. Esse é o momento que você vai desfrutar da palavra do Senhor. Eu tenho sempre pedido que os irmãos mantenham dentro de suas Bíblias papel e caneta para as suas anotações. Queridos, esse é um hábito maravilhoso, porque pessoas que têm inspiração para escrever canções, nesse momento têm a sua inspiração. Pessoas que escrevem peças, nesse momento têm a sua inspiração. Professores que dão aulas têm inspiração, porque o Espírito de Deus lhes dá novas revelações através da sua palavra. Então mantenha sempre dentro da sua Bíblia, tenha esse bom hábito de trazer dentro da sua Bíblia uma caneta e um pedaço de papel em branco. Você vai sempre ter algo que não sairá do altar, mas sairá do próprio Espírito de Deus, movendo-se dentro de você, te revelando a vontade dEle, te revelando mensagens para o teu dia, te revelando a vontade dEle para os teus dias. Amém? Você que nessa noite veio para cultuar ao nome do Senhor, a você, Deus tem palavra de mudança de rumo, palavra de caminhada, palavra de ensinamento, palavra de maturidade cristã. Viver caminhando para a casa do Senhor é uma honra, é uma glória, é algo que, se você não quiser perder, isso não vai te ser tirado. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias. Aonde? Na casa do Senhor. Uma coisa a minha alma pede, eu vou buscar. São dois fatores. Eu peço a Deus, Deus ouve a minha oração e está pronto a me dar, porque este é o bom momento. Esta é a boa parte, como disse Jesus para aquela mulher. Olha, Maria, você está preocupada com tanta coisa. Muita coisa. A sua irmã escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Você que tem escolhido estar na presença de Deus, o próprio Espírito de Deus, Ele move nas regiões celestiais, luta em teu favor, abre os teus caminhos, tira todo impedimento. Você é livre de acidentes, você é livre de perseguições, porque você desejou estar na casa de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois Ele, o Senhor, fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Aí começa uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Queridos, o salmista Davi, ele começa reconhecendo a grandiosidade do Senhor nosso Deus. Esses dias, eu, olhando algumas coisas na internet, vi um documentário sobre o telescópio Hubble, né? Coisas de CDF, essas coisas mesmo, bem de nerd, né? E eu estava olhando ali e aquilo me fascina, olhar para o céu me fascina. Outro dia eu fiquei frustrado, eu comprei uma luneta muito bonita para botar na sala e ficar apontando para a janela, mas você não enxerga nem um mosquito, não é? Se você mirar para a lua, para você conseguir enxergar a lua é difícil. Olha que a lua é grande. E essas coisas me fascinam. E nesse dia eu estava olhando na internet e observei
um documentário sobre o telescópio Hubble. E eu falei, eu vou baixar esse negócio. Baixei e ontem mesmo eu estava dando uma olhada. O interessante é que quanto mais a ciência se aprofunda, quanto mais o ser humano consegue vislumbrar a criação de Deus, mais o ser humano percebe quão pequenos somos, quão carentes da glória de Deus nós somos para simplesmente subsistir. Para você respirar, você precisa de uma carga elétrica impulsionando o teu pulmão e outra carga elétrica impulsionando o teu coração para que ele faça isso. E uma carga negativa para que ele faça isso. Positiva, negativa. O tempo todo. Desde que Deus soprou na tua narina e lá no meio da germinação dos óvulos da sua mãe, Deus olhou para você, falou assim, é você, campeão, nasce você. Nasce você. Nasça e seja uma bênção. Quase 40 milhões de possibilidades Deus escolheu você. Primeira coisa dessa mensagem é você ter que reconhecer que você não é um acidente, você não é fruto da inconsequência humana, Deus mandou você nascer. Começa por aí. Se Deus mandou você nascer, Ele projetou para você uma vida de glória. Amém. Ainda bem que você recebeu. Amém? Vou repetir para aqueles que não entenderam. Deus projetou para você uma vida de glória. Amém. Não tenha medo de receber as coisas boas que saem do altar. Deus te projetou. Olha, queridos, a palavra de Deus diz que você já era conhecido pelo Senhor, conhecida o teu nome inteirinho e o teu CPF, Deus sabia antes de fundar o mundo. Quando Gênesis ainda não havia sido escrito, a terra era sem forma e vazia. Antes disso, Deus já sabia o teu CPF, já sabia a cor do teu cabelo, já sabia dos seus gostos, e ainda assim Ele falou, nasça, eu tenho um propósito em tua vida, se tu uma bênção. Através de você vou alcançar dezenas de pessoas de uma família. Através de você eu vou alcançar centenas de pessoas de um bairro. Através do teu testemunho eu vou impactar a vida de uma nação. Nasça, seja uma bênção. Davi enxergou isso, irmãos. Davi, ele imbuído do Espírito de Deus, ele teve uma visão para um homem daquela época, uma visão muito avançada. Davi vislumbrou a grandiosidade de Deus, e ele disse, do Senhor é a terra, do Senhor é tudo que há sobre a terra. E ele segue dizendo, porque Ele mesmo os fez. Davi, pelos olhos daquele que é verdadeiramente espiritual, porque tem um espiritual genérico. O verdadeiramente espiritual, ele vê além do óbvio, lê além das possibilidades. Aquele verdadeiramente espiritual, ele está no mínimo 3 dias adiante do homem sem Deus. Você sabia disso? Um homem e uma mulher com visão de Deus, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele enxerga no mínimo 3 dias adiante do que o homem que não tem Deus. Porque o Espírito do Senhor habita dentro dele, habita dentro dela, lhe dando uma visão além da visão humana. O Senhor te faz transcender na sua geração, transcender nas suas emoções, transcender na sua visão humana. E a isto nós chamamos de olhos da fé. Davi faz uma conjectura, ele olha e ele lá com os seus pensamentos ele cria um poema e ele reconhece, do Senhor é a terra. Um rei, um homem que entendia de autoridade, um homem que dominava sobre povos, um homem que dominava sobre tanta terra que se perdia aos olhos, e ele sabia, como rei que era, que muito além do alcance da sua visão, se ele marcasse lá um ponto de contato,
ele chegando naquele lugar, olharia novamente adiante, os seus olhos se perderiam e ainda estaria dentro dos seus domínios. Davi olha para essa capacidade que Deus lhe dera, de alguém que era poderoso. Davi era um homem poderoso. De alguém que era administrador. Davi era um administrador extraordinário. De alguém que tinha o poder de julgar entre vida e morte. Esse homem, dotado de tantos dons, tão experimentado de uma vida de um gestor de nação, tanto quanto caminhador com Deus, alguém que viveu uma vida muito plena, no alto da sua maioridade, da sua maturidade, Davi então escreve esse poema. Ele para um momento e ele escreve uma canção e ele reconhece, do Senhor. Ele reconheceu que havia alguém sobre ele. Do Senhor. Que Senhor? Do meu Senhor. Alguém que é Senhor de senhores. Alguém que é Rei de reis. A este Senhor pertence a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Porque ele fundou, ele trouxe de dentro dos mares, terra seca. Até hoje, se você for às ilhas do Havaí, existe ali ainda hoje vulcões muito ativos, borbulhantes dentro do mar. E eles, com o passar dos anos, vão subindo do centro da terra, esfriam, sobem, esfriam, até que o monte suba além do nível da água, e ali nasce mais uma ilha. A ilha do Havaí fica num chamado Círculo de Fogo, e em fotos de satélite você percebe nitidamente que é uma rachadura que há sobre a terra, e daquele lugar borbulha larvas que vão crescendo e subindo. Até hoje nascem ilhas novamente. Até hoje o processo de criação permanece. E não importa, eu quero que você pense a respeito disso, não importa que a terra esteja sob a água, não importa os seres que habitem sob a água, quando aquela terra sobe e ela põe os seus primeiros centímetros acima do nível do mar e começa a emergir também em terra seca, tudo pertence ao Senhor. A primeira pergunta que eu lhes faço: você tem reconhecido isso em tua própria vida? Você tem podido dizer lá onde você vive, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, você tem dito: eu vivo a vida que pedi a Deus? Você tem podido dizer: do Senhor é a minha família e tudo que nela há? Você tem podido dizer? Você tem podido dizer: porque o Senhor criou a minha família, porque ao Senhor consagro a minha família, o Senhor é o dono, é o Senhor, a plenitude da minha família, a maior honra, a glória da minha vida é me submeter àquele que é maior do que eu. Você tem tido esse prazer? Há muitos que nesse tempo não têm tido esse prazer. Há muitos que têm levado suas famílias de maneira negligente. Há muitos que têm vivido, pais que gastam boa parte, se não todo o seu pagamento em bares. E não é muito difícil ouvirmos histórias de que filhos estão desabastecidos em casa, que passam vergonha no colégio, que tem vários constrangimentos, porque os pais estão na beira de um bar, fumando, bebendo, praticando todo tipo de gasto, e isso tem levado a gordura que causaria prazer à sua família. Quando você olha para a sua família e você vê que seu esposo, mulher, está sentado ao teu lado, quando você, homem, vê que a sua esposa está sentada ao seu lado, quando você vê seus filhos sentados ao seu lado, ouvindo a palavra de Deus,
absorvendo a palavra de Deus, você tem um motivo muito grande para jubilar, você tem um motivo muito grande para consagrar-se a Deus, para dar cultos em ações de graças, porque Deus tem abençoado a tua casa. Quando você olha aqueles que estão em volta de você, e você olha, estão guardados, e o teu coração se aquieta. Quando você olha teus filhos e vê, estão alimentados, o teu coração se alegra. Quando você consegue ver um filho teu ir bem na vida social, formando-se em um curso, formando-se em uma universidade, o teu coração se sente honrado, porque você sabe que tudo aquilo procedeu de Deus. E você então pode, como Davi, dizer, do Senhor é a minha família, a plenitude é do Senhor, meus filhos são do Senhor, meu casamento é do Senhor, minha casa quem manda é o Senhor. Eu não quero saber o que diz o mundo, eu não vou me sentar na roda de escarnecedores, eu não estou nem aí para o que a novela da Globo fala, eu não estou nem aí, a minha casa é de Deus. A minha casa é um lugar celestial, a minha casa é um lugar de adoração, os meus filhos são filhos obedientes, e ainda que em algum momento da sua juventude transgridam, o meu Deus é zeloso, e Ele um dia coloca ele de volta, e eu vou ter a alegria de habitar no meio de todos os meus, porque o Senhor é fiel. Do Senhor é a sua casa, amém? Do Senhor é a minha casa. Tudo que tem lá é dele. Os que entrarem, acho bom serem de Deus, porque senão vão dar um pé, não vão resistir ficar lá em casa. Durante um tempo, estava vivendo uma época missionária e comecei a conviver com algumas figuras. E eu percebi que uma dessas figuras, obviamente que eu não vou colocar aqui todos os detalhes, porque não tem a ver com a mensagem. E eu percebi que o indivíduo não gostava de ficar perto de mim. Eu comecei a testar, viajamos juntos, um grupo foi viajar, e eu falei, eu vou sentar do lado do indivíduo. O indivíduo gastava 2 segundos, olhava para um lado, olhava para o outro, para dar um faniquito nele, procurava o rumo. Eu comecei a falar, não é possível, eu tenho que chamar esse irmão para conversar, eu tenho que dizer para ele que eu o amo, eu tenho que dizer para ele alguma coisa, porque ele está com medo de mim ou não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa para ele. Depois eu comecei a perceber que existia uma disparidade muito grande entre a maneira como eu conduzo a minha vida e a maneira como ele conduz a dele. E aí o próprio Deus trouxe alguém para perto de mim e falou assim, liga não, bobo. Lobo não gosta de pastor mesmo. Eu falei, ah, tá. Quando você conduz a sua vida, quando você santifica a sua caminhada, e aí eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e vai acertar todas, mas quando você submete a sua caminhada a Deus, se você cair, o próprio Deus te levanta, te põe de pé e te impulsiona novamente. Se você errar, o Senhor vem como um advogado, tendes um advogado no céu. Nós não caímos para ficar prostrados. Nós não erramos para ficar acusados por Satanás. Nós caminhamos de glória em glória. E em muitos momentos a nossa glória é vencer a nossa própria humanidade. Quando você vive de maneira assim, você também poderá dizer, do Senhor é a minha vida, do Senhor é o meu dia de amanhã, do Senhor é a minha caminhada, porque eu consagro tudo a Ele. O que eu farei amanhã é da conta dele, eu não sei o que será amanhã, não sei se viverei amanhã, mas se viver, viverei para a glória dele. Os negócios que farei honrarão a ele. As palavras que direi serão palavras decorosas, dignas de serem ouvidas por ele. Os impulsos do meu coração serão impulsos, ainda que humanos. Purificarei meus impulsos, para que em algum momento, quando eu orar, quando eu cantar uma canção, o Senhor receba como um cheiro suave. Do Senhor é a minha vida, do Senhor é a minha caminhada, do Senhor são os propósitos da minha caminhada, do Senhor são os meus negócios. Coloque tudo na mão do Senhor. Apresente ao Senhor.
muito mais do que consagrar um objeto que você comprou, muito mais do que consagrar, do que passar óleo ungido, do que colocar as mãos e dizer, Senhor é teu. Deus não se importa com objetos, muito embora seja interessante fazê-lo, seja interessante ter tudo consagrado em casa. O que o Senhor está interessado é no teu coração. Se o teu coração for bom, se os teus olhos forem bons, tudo em você vai ter luz. Se você andar com Deus, não vai ter capa de Acã escondido dentro da tua tenda, não, minha irmã. Tudo que for maldito, tudo que não for decoroso, tudo que entrar para bisbilhotar, toda mulher interesseira, todo homem invejoso que entrar na tua casa, não aguentará a glória de Deus e vai dar no pé. Porque o teu coração é do Senhor. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles tem as entradas e as saídas da vida. Guarda isso, consagra isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado muito, mesmo tendo matado muito, mesmo tendo sido um justiceiro na sua época, mesmo não tendo podido construir o templo de adoração a Deus, porque a sua mão tinha sangue de tantas batalhas, de tantas mortes, ainda assim, ele tinha um coração que Deus gostava. Davi não pôde colocar a mão em nada para construir o templo. A mão dele tinha a marca de sangue, mas o seu coração tinha a marca de outro sangue, não o sangue humano, mas o sangue de Cristo, que ainda viria, mas o cordeiro já era morto para ele, o cordeiro já havia ressuscitado para ele. Consagre a sua vida ao Senhor. Versículo 3, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aqui ele já está tendo uma visão escatológica, aqui ele está tendo uma visão do tempo do fim. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte santo. Quem subirá? Quem estará aos pés de Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 4 virtudes, possivelmente humanas. São virtudes que você deve cultivar. Ter as suas mãos puras, não derrame sangue. Interessante, como a mão nesse momento, ela tem uma ligação com a língua. Porque numa batalha, alguém tirava ou tira a vida de alguém. Jesus disse que aquele que falar mal do seu irmão pecou de morte. Caim, quando matou Abel, usou a mão, matou o irmão. Hoje, quem fuxica está pecando de morte. Em Jeremias, diz que o pecado da língua é pecado de feitiçaria. Quem anda semeando contenda entre irmãos, quem anda com dissensão, quem anda com a língua solta demais, batendo igual persiana na ventania, a Bíblia diz que é comparado a um feiticeiro. E lá em Apocalipse diz que estarão de fora os feiticeiros. Viu como é sério? Quem estará diante do Senhor? Davi tem uma visão de fim, uma visão do dia da redenção da igreja, o dia do arrebatamento. Quem estará lá? Quem vai para a presença de Deus? Quem vai se prostrar diante do monte santo do Senhor? Primeiro lugar, limpo de mãos. Eu vou pedir uma licença em a palavra para dizer limpo de língua também. Segundo lugar, puro de coração. Provérbios 16, versículo 6, diz que há 6 coisas que o Senhor não gosta, que o Senhor odeia. A palavra, os adjetivos são sempre muito fortes. Numa tradução você vai dizer que Deus não gosta, em outra tradução você vai encontrar que Deus odeia, não importa, é sempre algo muito forte, o sentimento de Deus. Mas a 7ª enoja Deus, dá ânsia em Deus, porque diz que a sua alma abomina.
é aquele que semeia contenda entre irmãos. Como há abomináveis na presença de Deus. Só estará na presença do Senhor, no Monte Santo, naquele dia, aquele que é limpo de coração. Crente que é muito bom na igreja, pessoa que é muito correta de língua, mas o coração maquina coisas ruins, anseia pela vaga, a posição, o status, que Deus não lhe deu ainda, é de outro, e fica ansiando, e aquela pessoa maquina em seu coração, não vai estar diante do Senhor, não vai estar. Em todos os livros da Bíblia, todos, desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Deus tratando com o coração do homem. A batalha sempre foi pelo coração do homem. A batalha sempre foi pelos sentimentos do homem, daquilo que o impulsiona, daquilo que o leva a fazer isto ou aquilo, amar ou odiar, se apaixonar sobre todas as coisas, todas as saídas da vida vêm do coração. Coração é uma figura de alma, vem dos sentimentos do ser humano. E Deus diz, aquele que é puro de coração. Estamos vivendo uma época tão difícil de ser puro, tão difícil. Há tanta coisa ruim nos norteando, nos rodeando. Há tantas coisas ruins. E o interessante é que estar num país próspero hoje não é coisa boa nesse sentido. Você vê hoje uma criança com um smartphone de R$1.000 na mão. Você vê pessoas que até um tempo atrás não tinham muitos recursos. E hoje você vê as pessoas tendo boas coisas, tendo acesso à internet, tendo acesso a boas televisões, tendo isso, tendo aquilo outro. O importante que para aquele que tem olhos abençoados, tudo é bom. Mas para aqueles que são fracos de coração, para os contaminados, é cilada. E hoje, você está santificado, ter um coração puro, meu irmão, minha irmã, é uma coisa para quem ora. É uma coisa para quem medita na palavra de dia e de noite. Dia e noite, você tem que ocupar a sua mente com Deus. Dia e noite, você que tem um chamado, ocupe-se da obra de Deus. Você que tem a oportunidade, ocupe-se com palavras de Deus. Porque, minha irmã, meu irmão, os dias são maus. A perseguição sobre a igreja no Brasil não é perseguição tátil, não é aquela perseguição que põe na cadeia. Muito embora a gente saiba de que em alguns recantos do Brasil isso também aconteça. Mas, no geral, a perseguição contra a igreja é uma perseguição filosófica. É uma perseguição no campo das leis. A igreja está sendo perseguida de uma maneira muito sutil em alguns momentos. E quando a gente vê, a coisa já desandou e você tem mais um trabalho para santificar-se. Você tem que purificar todo dia a sua visão, a sua mente, com quem você anda, com quem entra na sua casa, com as pessoas com quem você convive. Eu conheço e faço gabinete pastoral. A perdição de muita gente não é ela mesma, é com quem ela convive. Se você tem uma vida, procura viver uma vida santificada, mas só se cerca de ímpio, você está num problema muito sério. Ah não, pastor, eu estou evangelizando. Tá bom. Tá bom. Não, pastor, eu só ando no meio de ímpios. Eu só me assento na roda dos escarnecedores. Mas eu estou fazendo uma obra, pastor. Eu estou ali, eu estou me matando em prol do outro. Eu estou ali, olha, eu estou me vilipendiando por aquelas vidas. Mentira. Tiago diz que nós só somos engodados pelas nossas próprias cobiças. Quantas histórias nós conhecemos de alguém que não vigiou,
de alguém que não guardou, não purificou o seu coração, em algum dado momento, teve uma perda. Guarda teu coração, meu irmão, minha irmã. Guarda a tua história. Leve todos os seus dias à presença do Senhor. É tempo de jejuar pela família. É tempo de dobrar joelhos pela família. Você, mulher, pode ser até que teu filho não tenha desviado, pode ser até que ele esteja dentro da igreja com você, mas olha, não brinque, continue de joelhos, continue cobrindo seus filhos de oração, porque você não sabe como é que o mundo está seduzindo. A coisa está muito séria. Precisamos cobrir as nossas famílias de oração. Aqueles que saem para trabalhar, Senhor, abençoe. Tome em tuas mãos. Senhor, que possa voltar em paz. Livra de acidente. Livra da mulher cheirosa, Senhor. Livra da menina perigosa. Livra do cheiroso, Senhor. Dá uma rasteira no cheiroso, Senhor. Manda teu anjo com uma espada inflamada. Arranca a cabeça do cheiroso, Senhor. Tu pensa que não? Pensa que não? Oi? Vigiar e orar. Queridos, aquilo que é limpo de mãos e puro de coração, Davi teve uma visão celestial. Quem estará naquele dia? É uma pergunta muito séria. Quem estará no monte do Senhor? Quem? Quem estará lá? Aquele que consegue viver no século 21 e andar correto. Daquele que consegue estar no meio de um povo de impuros lábios, mas tem uma boca santificada de adoração a Deus. Daquele que está numa época de promiscuidade, como nunca se viu, eu acho que nem na época de Sodoma e Gomorra, foi tão sério como está nos dias de hoje, e você ainda consegue olhar para o que é santo, consegue olhar de forma santa. Você encontra na palavra um homem perguntando a seguinte coisa: tenho uma aliança com meus olhos. Olha que coisa séria. Tenho uma aliança com meus olhos. Como os colocarei sobre uma virgem? Você sabe do que ele está falando. Eu tenho uma aliança com meus olhos. Como os colocarei sobre alguém de maneira impura? Como desejarei aquilo que não é meu? Você que tem uma aliança com seus olhos, firme todo dia para que a tua aliança não seja quebrada. Firme todo dia para que a tua aliança não seja arranhada. Ele segue dizendo: aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5 começa a vir as recompensas. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. São dois resultados. Um resultado na sua caminhada aqui na terra. Segundo resultado, na vinda do Senhor. Este, o que anda de mãos limpas, de coração limpo, que não entregou a sua alma à vaidade, e que não emprestou a sua língua à mentira, não enganou, não foi fraudulento, este receberá a bênção do Senhor. E no final de tudo, ele vai habitar na justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam, daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Tal é esta geração. Eu não lembro bem a época que isso começou, mas eu lembro que veio mais ou menos na época que começou a se fundar comunidades no Brasil, lembra? Tinha programa nas comunidades, CD da comunidade A, CD da comunidade B, todo mundo lembra disso daí, não é?
a época das comunidades. Naquela época, nós começamos a observar que alguns pensamentos nasceram também. Nasceram alguns pensamentos a respeito do que era servir a Deus. E se falava muita coisa, olha, o evangelho é isso, olha, e as canções tocavam. Quem nunca cantou aquela canção, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus? Foi nesse início aí. As rádios tinham programas específicos só para tocar música de comunidade. Cresceu uma geração inteira. Muitas pessoas vieram para o evangelho nessa época e se tornaram discípulos de canções. Canções essas que nem sempre são certeiras, nem sempre têm uma teologia bem fundamentada. Pessoas que, na sua meninice, em servir a Deus, atribuíram a sua fé, construíram a sua fé em verdades cantaroladas de canções. Pois bem, quem nunca ouviu falar do que está acontecendo hoje com o nosso irmão Thales? Não é? Quando ele explodiu com aquele CD maravilhoso que ele fez lá, acho que foi no Mineirão, se eu não me engano. Que CD bom, foi tão bom que ele teve que gravar 2 DVDs em um show só. Muito bom, muito bacana, uma técnica, uma musicalidade, coisa nova, arranjo novo. Para quem já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, foi um bálsamo. Mas hoje, você observa que há desvios, e nós observamos que existe uma garotada numerosa que vão para onde esses cantores estão, bebem da água que eles dão, vestem a roupa que eles vestem, dizem as frases que eles dizem e andam da maneira que andam. Nós estamos numa época, queridos, que até o conceito de graça está sendo desvirtuado. A graça que nos traz liberdade em Deus está virando libertinagem. Há muitos crentes que acreditam que não, eu estou na graça, eu não preciso mais tomar ceia, eu estou na graça, não preciso mais jejuar, eu estou na graça, não preciso mais ler Bíblia, afinal de contas, eu tenho o CD do fulano que é uma bênção, eu tenho alguma coisa que eu boto no meu carro e aquilo me satisfaz, e aquilo vai engodando, distraindo, e um dia a trombeta toca e ele não ouve, e aí, meu irmão, já era. Já era. Do que você tem se alimentado? Você tem alimentado-se da vida eterna, do pão do céu, palavra de Deus? Se Deus escreveu um livro, é porque Ele quis, de propósito, deixar algo por escrito para te revelar, para se revelar a você por aquilo que Ele já disse. E eu conheço uma quantidade imensa de pessoas que deixam as suas igrejas para ficar procurando revelação aqui, ali ou aquilo lá. Pessoas que não se alimentam da palavra, andam ocos, andando entre ventos de doutrina, de vento em vento, caminhando segundo um coração que não amadurece, olhos que não conseguem olhar de maneira santa, coração que não se purifica. Por quê? Porque a palavra não entra. O apóstolo Paulo diz que no final, nos últimos dias, as pessoas não suportariam a sã doutrina. Teriam comichões nos ouvidos e abandonariam as suas congregações, cercando-se de mestres segundo a sua própria cobiça. É assim ou não é, crente? Tem acontecido assim ou não? Não tem acontecido, porque só eu que estou vendo isso. Só eu que estou observando essas coisas. Gente que não consegue ficar quieto na hora de uma doutrina. Rebola para um lado, rebola para outro. Daqui a pouco dá vontade de fazer xixi, vai para o xixi. Aí, já que foi no xixi, já que eu estou aqui está mais fresquinho, vou dar uma enrolada e vou beber uma aguinha.
Quem sabe essa aguinha me dá vontade de fazer xixi de novo, e eu não vou conseguir, porque eu não aguento ficar ali, aquela palavra está doendo, eu não aguento, esse negócio de santidade está por fora. Isso era para minha avó, isso era para minha mãe, mas pastor, o tempo é outro. Pastor, esse negócio de crente viver jejuando está por fora. Eu vou comprar um CD do fulano de tal, que diz que eu sou abençoado, der no que der. Ando todo torto. Põe a mãozinha onde não anda. Devia ser participado do grupo de crianças na igreja. Cuidado, mãozinha no que pega. Janice, dá para ensaiar isso para a juventude? Cantar aqui na frente? Ia ser bacana o negócio. A gente dá uma incrementada, bota uma guitarra, tchum-tchan, cuidado, mãozinha no... Aí os jovens não vão ficar envergonhados, né? E vão cantar. Que tal? Vamos lá, Abel gosta disso. A gente pega, chama o Rafael, bota uma distorção na guitarra. Cuidado, mãozinha no que pega. E aí as pessoas vão cantar. E a verdade você vai ter que ouvir. Cuidado, o pezinho no que pisa. O Salvador do céu está olhando para você. De repente a gente consegue ressuscitar a canção das crianças. E como isso está se fazendo necessário. Como isso está se fazendo necessário. Crente oco. Crente que você... A Bíblia diz que existirá um tempo, e aí está falando das mulheres, mas eu pedindo licença novamente a palavra, vou dar uma colher de chá para as mulheres, vou falar que o homem está agindo assim também. O texto diz que são mulheres loucas, nécias. O nécio é aquele que não enxerga um palmo à frente do olho. Um tapado. O nécio é um tapado. Não enxerga o óbvio. E aí a Bíblia diz mulheres nécias, que recebem pessoas em suas casas, que ficam ruminando inverdades, e essas mulheres abrem o seu coração e trocam a verdade de Deus pela inverdade e vivem dessa maneira. Daqui a pouco acaba o casamento, vem querer fazer gabinete pastoral, aí o coração do pastor fica: Senhor, prepara e leva de uma vez para o Senhor. Pessoas que não vigiam, não buscam. Você pensa que o teu casamento não é visualizado no mundo espiritual? Satanás não sabe o que você vai ser amanhã. Satanás não sabe que tipo de crente você vai ser amanhã. Satanás não sabe se amanhã você se tornará um pregador para as nações. Satanás não sabe se o toque da tua mão vai curar vidas. Ele não sabe, mas ele sabe de uma coisa: você tem o selo de Deus. Ele tenta te parar hoje. Ele tenta desvirtuar teu casamento, desvirtuar teu coração, tirar a pureza das tuas mãos, te fazer uma pessoa cínica que fica negociando santidade, palavra de Deus, para depois você não ter autoridade para pregar. Olha, crente, Davi enxergou isso, 3.000 anos atrás. Não tenho noção da época da vivência de Davi. Milênios atrás, Davi teve uma visão óbvia, objetiva, de que a sociedade sem Deus se corrompe. Você, uma pessoa evoluída, em 2015, século 21, num país que hoje tem acesso à informação, nós estamos numa época em que as pessoas naturalmente são evoluídas. As crianças daqui a pouco já nascem cantando o hino nacional. Você olha que as crianças hoje começam a fazer coisas com 1, 2 anos que deveriam fazer com 4, 5. Aprender coisas de uma maneira... O ser humano evoluiu. Num tempo como esse, nós sabemos que as lutas são diferentes. Satanás se reinventou, o inferno se reinventou, criou novas ciladas para o nosso tempo.
O inferno inventou novas batalhas para te afrontar e você quer viver da unção do século passado. Olha, deixa eu te falar uma coisa, encha-se da palavra de Deus, ore ao Senhor, peça a revelação e peça para que Deus, acima de tudo, derrame óleo sobre a tua cabeça, para que você consiga ser sacerdote lá na tua casa. Seja sacerdote na sua casa. Leve Deus lá para dentro. Se Deus te salvou primeiro, então a responsabilidade de pregar lá é tua. A salvação da tua família, a restituição do lar é tua responsabilidade. O Senhor não despreza um coração que se quebranta, meu irmão. Deus não resiste à tua lágrima. Se o negócio está pegando lá, se a batalha parece perdida, dobra teu joelho, gaste tempo com Deus, molhe o chão lá da tua casa com as tuas lágrimas. Larga a televisão um pouquinho, larga a revista um pouquinho, larga esse troço de internet, joga o telefone na parede, inventa alguma coisa, mas tudo que estiver te desviando da presença de Deus, lança fora e resgata teu casamento, resgata teu filho. Eu sou um testemunho vivo de que eu não morri porque minha mãe intercedia por mim. Muitas vezes, juventude trabalhosa, quando a gente prega às vezes sobre o altar, o Espírito de Deus começa a nos levar na nossa própria história. Quantas vezes eu cheguei 2, 3 horas da manhã em casa, uma época terrível na minha vida. Se alguém aqui nunca viu, as pessoas da minha casa via pombagira entrar abraçada comigo dentro de casa. Já viu isso? Uma pombagira abraçada com você no cangote? Era o que eu trazia para dentro de casa. Podia passar o extermínio, e olha que aquela época era terrível. Passava bandido ou polícia, estava passando lá na praça do São Jorge. Praça São Jorge. Se estivesse passando lá, sentia o meu cheiro, vinha no faro. E daqui a pouco, quando eu via não, tinha fuzil apontado para mim. Satanás tentou contra a minha vida 1 milhão de vezes. Sabe quem estava lá chorando, clamando, Deus, salva meu filho? Quantas vezes a gente chega em casa, quando era a minha época, quantas vezes eu cheguei em casa e encontrei minha mãe de joelhos. E você fica só reclamando, mulher. Você fica só reclamando, teu casamento está escapando pelos seus dedos, teus filhos estão vivendo os bailes da vida, daqui a pouco entra nessa desgraça que é o crack, e você fica, tá, Jesus é bom, seu Deus sabe de todas as coisas, é o máximo. É o máximo. Dobra teu joelho, enfia a cara no chão e diga, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não tive filhos para a perdição. Eu não casei para me separar. Eu me coloquei diante de um altar. Um sacerdote colocou a mão sobre a nossa cabeça e dissemos diante de um sacerdote que até que a morte nos separasse. Então, Senhor, eu falei isso diante do Senhor. Quero saber agora, meu Deus, vem aqui, resolve isso. Me ajuda. Quem vai estar diante do Senhor? De 2 maneiras. A primeira, quem vai estar diante do Senhor durante a sua vida? Aqueles que praticam o que a palavra diz. Esse aqui é um manual para que você caminhe bem. Se você está caminhando errado, se está dando tudo errado, é porque você não tem praticado isso aqui, porque se não, isso aqui é mentira. Se isso aqui é mentira, estamos num teatro. Estamos vivendo uma historinha. Se você lançar mão dessa palavra, se você meditar nela dia e noite, eu duvido, eu ponho o meu ministério em xeque, se Deus não mudar a tua história. Deus muda a história. Quem vai estar diante do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que o coração é purificado todo dia. Todo dia. Todo dia é dia de renúncia.
Todo dia é dia de abandonar pecado. Todo dia é dia de mudança de pensamento. Todo dia é dia de crescer na graça. É dia de crescer no conhecimento. É me alimentar da presença de Deus. Todo dia. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte para você: que tudo isso que nós temos aprendido da parte do Senhor são verdades inegociáveis, tá bom? Não há jeitinho, não há negociatas. Se você acha que você não vai praticar nenhuma dessas coisas, mas no final do ano você pega uma oferta pomposa e coloca num papel, que em muitos lugares você recebe um projeto de vida e você escreve todas os seus desejos ali, grampeia no envelope pomposo e coloca no altar. Se você não andar com Deus, aquilo ali é misticismo, é bobagem, não vai frutificar na tua vida, porque o solo está envenenado. O que adianta pegar uma semente boa e enfiar num solo cheio de veneno? O solo da incredulidade, o solo da desobediência, de uma vida sem santificação, junta-se num saco furado, relaciona-se com Deus de forma superficial. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você praticar a palavra do Senhor, você vai ter aflição, não vai continuar, não vai ter um mar de rosas, mas a Bíblia diz que ainda antes de você clamar, o Senhor responderá. No dia difícil, você olhará para o céu e dirá: Senhor, socorre-me. E se precisar cair fogo do céu, vai cair. Se precisar ser consumido aqueles que se levantam contra você, vai ser consumido. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, porque você terá parte com Deus. Quem habitará na presença do Senhor? Aquele que anda com o Senhor. No dia da redenção da igreja, no dia em que a igreja for tomada desse lugar, haverá um tipo de pessoas que ficará contemplando, olhando para o céu. Puxa, já era. E o interessante é que Deus vai permitir isso, porque também não é justo. O tempo que você passou se santificando, Ele só olhava. O tempo que você negou o mundo, Ele só olhava. No tempo que você cultuava a Deus, Ele só olhava. Também para ser uma questão de justiça, na hora que você estiver subindo para a glória de Deus, Ele vai estar lá, e lá, show, legal. Até cair a ficha. Quando cair a ficha, joelho no chão, desespero, choro, ranger de dentes. Mas eu creio, e eu não prego sem fé. Eu prego para um povo que eu acredito, que querem ir para o céu. Eu prego realmente, eu creio nisso. Eu prego para um povo, para uma igreja. Eu prego para uma igreja, pastoreio uma igreja, que eu acredito que as pessoas amam a Deus. Que as pessoas querem ter parte quando eu creio nisso. Porque, irmãos, para suportar o que às vezes sai desse altar, só gostando mesmo. Só gostando mesmo. Só amando o Senhor sinceramente. Às vezes, de vez em quando, aguentar pastor Lenilton aqui mandando umas bombinhas também, não é fácil não. E voltar no domingo seguinte, né, pastor Lenilton? De vez em quando saem umas quentes, olha só. Ah, não, mas pastor, mas eu aprendi assim, ó, está errado, o caminho é esse aqui, ó. Caminho aplanado, caminho reto. Como diz lá no mundo, o papo é reto. Se o papo for torto, é contigo mesmo. Não tem esse papo lá fora? Com Deus o papo é reto. O caminho é esse aqui, ó. Se você quer ser crente nessa igreja, se você quer ser membro dessa igreja, comece a gostar da palavra, senão você vai ter indigestão. Vai ter problema de estômago, porque o angu aqui de vez em quando é carregado. Mas se nós agimos dessa forma, os pregadores que sobem nessa tribuna pregam dessa forma, porque a gente não está aqui de brincadeirinha,
A gente crê que existe um povo nesse lugar que quer ver a glória de Deus, que quer estar no Monte Santo do Senhor, que quer purificar as mãos, que quer purificar o coração, que quer purificar os olhos, que quer purificar a língua, que não quer andar segundo o conselho do ímpio, não quer repetir as frases do mundo, quer andar com Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a ficar de pé comigo e nós vamos orar ao Senhor. Eu quero te pedir para junto comigo orarmos, consagrarmos a Deus, a nossa família, a nossa casa, a nossa história. Pastores, posicionem-se para orar pelo povo. Pastores, saiam do seu lugar, posicionem-se aqui na frente. Você que deseja mudança na sua vida, na sua família, você não acha força para isso. Você que diz, pastor, eu até tento, mas está difícil. Eu tento, mas o que está dentro de mim é forte demais. Coloque a tua mão no seu coração e comece a clamar a Deus. Comece a pedir ao Senhor, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar teu coração. Se você tem pensamentos que concorrem com a verdade do Evangelho, põe a tua mão na sua cabeça. Você que tem dificuldade, às vezes, para entender a revelação da palavra, você que lê a Bíblia e às vezes desiste porque não consegue entender algumas coisas ou não aceita outras, comece a clamar a Deus, põe a mão no teu coração e diz, Senhor, é hoje, purifica minha mente, purifica meu coração, muda meu pensamento, porque eu quero mudar a minha história. Eu quero andar, Senhor, contigo. Eu quero ter um casamento vitorioso. Eu quero ser pais de filhos que não desviem. Eu quero ter uma história santificada, abençoada. Eu quero ter um lar, Senhor, provido de todas as boas coisas. Comece a falar com Deus. Comece a apresentar ao Senhor a tua história. Comece a colocar nas mãos do Senhor a história da sua vida. Comece a dizer para Deus aquilo que você necessita. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então apresente a Ele as tuas petições. Consagra teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Ele pode mudar a tua estrutura. Ele pode mudar a tua história. Deus pode mudar corações nessa noite. Deus pode mudar a estrutura de uma nação inteira em prol de um reino. Oh Deus, eis aí um povo que clama, Senhor. Toma em tuas mãos esse homem, essa mulher que enfrenta suas lutas, que luta, Senhor, com dificuldade para manter-se, ó Deus, no caminho da salvação, para conduzir seus filhos na obediência à tua palavra. Senhor, libera os caminhos. Senhor, entra na causa dos teus filhos. Ó Deus, aquieta o coração daquele que se levanta sem causa. Ó Deus amado, toma em tuas mãos. Deus amado, entra na história desse povo, trazendo saúde, trazendo, Senhor, todo mover que traz vida, traz renovação. Toma em tuas mãos, Senhor, a história dessa tua igreja, a igreja da posse, Senhor, com essa história tão longa, Senhor, de vidas transformadas, de vidas, só Deus, entregues a Ti. Derrama a tua unção, derrama a tua virtude, Senhor. Abençoa o caminho dessa juventude, abençoa o caminho, Senhor, deste povo que clama pelo teu nome, que confia que a tua palavra é eficaz, que confia, Senhor, que tudo dará certo, que no final de tudo o Senhor tem olhado por nós. Oh Deus, toma em tuas mãos, restaura vidas, restaura, Senhor, histórias. Restaura, Senhor, a adoração deste povo. Restaura, Senhor, traz um espírito vivo. E, ó Deus, vivifica a caminhada deste homem, a caminhada desta mulher, Senhor. Ó Deus amado, afoguei o coração dessa juventude. Ó Deus, purifica a caminhada. Tira o homem maligno, a mulher maligna que se apresenta de forma sutil para desviar o caminho do teu servo. Ó Deus, batalhe, batalhe pela tua família. Batalhe, batalhe pela tua família, meu irmão. Batalhe pela tua família, minha irmã.
O Senhor traz a renovação nessa noite. Batalhe, batalhe. O Senhor ainda produz milagres. O Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda muda histórias. Permita que Ele mude a sua história. Permita que o Senhor mude a estrutura da tua família. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Nós profetizamos restauração sobre a tua casa. Oh, você homem que tem clamado por uma porta aberta. Você que tem clamado por um salário digno. O Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem para a tua causa. O Senhor tem bênçãos para liberar sobre a sua história. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo. Oh Deus, que haja unção sobre a vida dessa mulher que tem clamado, sobre a vida desse homem que tem abandonado, Senhor, tantas tentações, tantas propostas, tudo para andar contigo, meu Senhor. Olha para esta igreja nessa noite. Eu quero ouvir os milagres, eu quero ouvir os milagres, eu quero ouvir os testemunhos de que o Senhor ainda faz, de que o Senhor ainda atua. Nós consagramos este altar, ó Deus, sobre a tua igreja. Não vale encantamento, sobre a tua igreja não vale palavra de maldição, sobre a tua igreja somente a atuação do teu doce Espírito. Batalha sobre essa igreja, Senhor. Envia teu anjo, envia para guerrear por cada um. Envia nesse momento, vai visitando os lares, Senhor, tomando os lares nesse momento, tirando toda impureza, tirando toda perseguição. Deus amado, nós amarramos pelos olhos da fé, pela autoridade da tua palavra, nós lançamos uma palavra: seja amarrado todo aquele que se levanta para tirar a paz da tua filha, todo aquele que se levanta para dissimular uma amizade, para levar ali acusação, para levar ali uma despeita, para levar ali uma dúvida. Ó Senhor, nós amarramos esse valente e em nome de Jesus, caia por terra todo o principado. Caia por terra em o nome santo de Jesus. Todo principado que se levanta sobre a posse, toda maldição lançada sobre este bairro, toda maldição lançada sobre essa cidade, caia todo principado em o nome santo de Jesus. Toda violência, toda promiscuidade, caia por terra, em nome de Jesus. Há um Deus sobre este lugar, há um Deus sobre este lugar. Todo mal tem que partir em retirada, a posse é de Jesus. Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia. Já cansou? Cansou de lutar? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos, o Deus da nossa salvação, o Deus da sua casa, o Deus da sua casa, o Deus que muda a história. Louvado seja Ele. Aleluia. Aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará, minha irmã. O mais Ele fará, meu irmão. Entrega hoje. O Senhor
não está aqui para vender coisa nenhuma. O Senhor é abençoador daqueles que o buscam. O Senhor só precisa ouvir a sua voz. O Senhor só precisa ver que você rasgou o coração diante dele. É só isso. O Senhor tem muita coisa para a tua vida ainda. Há uma história a ser vivida. O Senhor traz renovo sobre a tua casa. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aplauda o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja a glória. Adore mesmo, Ele é digno. Aleluia.